Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Todas as segundas-feiras nós temos o Evangelho no Lar às 20 horas de forma online e todas as terças-feiras das 20h30 de forma presencial esse Evangelho e posteriormente a irradiação às 20h30 de forma online e presencial. Todos os dias um audiobook para aqueles que gostam de mensagem. Às sextas-feiras uma nova palestra em nosso canal e a Reforma Íntima de forma presencial e online das 15 às 17 horas todos os sábados. Posteriormente, esse material da Reforma Íntima é editado e colocado novamente no canal. Aqui segue todos os nossos contatos para aqueles que querem entrar em contato com alguma dúvida, que querem saber onde se localiza a nossa instituição. E segue também o QR Code da nossa conta para aqueles que querem contribuir de alguma forma para a manutenção do nosso centro espírita, do nosso canal e assim auxiliar esse trabalho para que ele alcance ainda mais pessoas. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, de uma forma especial nossos benfeitores, pedimos o auxílio para nos intuir, nos inspirar na compreensão, no entendimento da lição e de que forma podemos colocá-la em prática em nossas vidas. Convidamos a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, a conosco também realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é de número 9. O ricaço distraído. Existiu um homem devotado que chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, implorou, enlevado: Mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? Faze o bem, informou o anjo, e volta mais tarde. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Pede o que desejas. Quero dinheiro, muito dinheiro, para socorrer o meu próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou. Nem sempre o ouro é o auxílio mais eficiente para isso. Penso, contudo, meu santo amigo, que sem ouro é muito difícil praticar a caridade. E não temes a tentação do caminho? Não. Terás o que almeja, afirmou o mensageiro, mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração, porque toda a alma reside onde coloca o pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não ouvides que as dádivas divinas, quando retidas despropositadamente pelo homem, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam-no em prisioneiro delas. A lei determina sejamos escravos dos excessos a que nos entregamos. Prometeu o homem exercer a caridade, servir extensamente e retomou ao mundo. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram-lhe de início as peças de roupa e os pratos de alimentação. Todavia, devido já remediado, suplicou mais roupas e mais alimentos. Deram-lhe casa e haveres. Longe, contudo, de praticar o bem, considerava sempre escasso os dons que possuía e rogou mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chácaras, mas o interessado em subir ao paraíso pela senda da caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chácaras. Não cedia um quarto, nem dava uma sopa a ninguém,
declarava-se sem recursos para auxiliar os necessitados e esperava sempre mais, a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. De espontâneo e alegre que era, passou a ser desconfiado, carrancudo e arredio, receando amigos e inimigos, escondia grandes somas em caixa forte, e quando envelheceu de todo, veio a morte, separando-o da imensa fortuna. Com surpresa acordou em espírito deitado no cofre grande. Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata e vastas pilhas de células usadas serviam-lhe de leito. Tinha fome e sede, mas não podia servir-se das moedas. Queria liberdade, porém as notas de banco pareciam agarrá-lo à maneira de visco retentor de pássaro cativo. Santo anjo, gritou em pranto, vem, ajuda-me a partir em direção à casa celestial. O mensageiro dignou-se baixar até ele e, reparando-lhe o sofrimento, exclamou: é muito tarde para súplicas. Estas, sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou, porque a fizeste rolar tão somente em torno de ti, sem qualquer benefício para os irmãos de luta e experiência. E que devo fazer? Implorou o infeliz, para retomar a paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que ajuntastes inutilmente. Desfaze-te da terra vasta que retivestes em vão. A circulação do bem todos os valores que recebestes do tesouro divino e que amontoastes em derredor de teus pés, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza, à ambição destrutiva, e depois disso vem a mim, para retomarmos o entendimento efetuado há 70 anos. Reconhecendo, porém, o homem que já não dispunha de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar, blasfemar, como se o inferno estivesse morando em tua própria consciência. É uma lição bastante dura e ela se refere à caridade. Aqui mostra um homem que necessitava viver ao lado do Cristo. E quem não necessita, sendo cristão, viver ao lado do Mestre, não é mesmo? E aqui ele pediu ao anjo um pedido inusitado. Ele pediu dinheiro, muito dinheiro, para que ele conseguisse auxiliar, como se o dinheiro fosse a resposta para a caridade. E o anjo o alertou sobre os riscos de tanto dinheiro, e que com o dinheiro vem também as tentações. Vem, aqui como o anjo fala, as tentações do caminho. E ele disse que não tinha problema e que poderia então mandar o dinheiro porque ele assim necessitava. Muitas vezes somos nós pedindo dinheiro porque, se eu fosse rico, se eu ganhasse na Mega Sena, eu compraria uma casa para fulano, uma casa para ciclano, eu faria isso, eu faria aquilo. Será? Será que a gente faria mesmo? Será que se Deus nos atendesse, dando a nós a quantidade e a soma de dinheiro que a gente gostaria almejar, a gente realmente faria tudo o que a gente às vezes pensa que faria com dinheiro? Para começar, será que nós somos bons administradores? Será que nós sabemos administrar bem o nosso recurso? Nós falamos algumas lições passadas sobre a administração de recursos. E será que nós somos bons administradores?
para que a gente tenha em mão tão vultuoso recurso e a gente bem distribua, já que Deus concede a cada um, como aqui na lição é nos dito, inclusive, os recursos que se nos dá a mais, não é para que a gente usufrua desse a mais, deixando os outros a menos, mas é para que a gente melhor distribua. Então, pressupõe-se que eu sou um bom administrador, então Deus vai me confiar esse recurso do céu, para que eu, administrando, auxilie a mim e a mais irmãos que eu consegui. E será que é isso que a gente faz? A nossa terra. Será que estamos sendo bons administradores? Olha os grandes ricos, as grandes fortunas. Será que elas estão sendo bem distribuídas? Ou será que a gente mora em um país, num planeta, onde existe uma minoria muito rica e a grande maioria muito pobre? Nós moramos em um planeta, infelizmente, onde existe uma minoria muito rica e uma grande maioria muito pobre e miserável. Isso denota que nós recebemos recursos dos céus, somos às vezes bons administradores, mas não empregamos esses recursos em benefício dos nossos irmãos, porque ainda trazemos dentro de nós as nossas imperfeições e as nossas inferioridades. E assim como foi falado na Reforma Íntima passada, no nosso Evangelho passado, quanto mais possibilidades, maior é a nossa possibilidade para o bem ou para o mal. Quanto maior o nosso recurso, quanto maior a nossa possibilidade. Aqui também, quanto menos dinheiro eu tenho, menos que eu tenho que me preocupar. Então, menos resgates, menos problemas eu vou ter com aquele recurso que Deus me confia. Por isso que a tarefa, a prova da riqueza, e a riqueza é uma prova, até os Espíritos nos colocam muito bem esclarecido no Livro dos Espíritos, que a riqueza é uma prova, ela é para quem pode, não para quem quer. Então, às vezes a gente fica gastando dinheiro com o nosso sonho de tornar milionários, e às vezes a gente pode até ganhar grandes vultos de dinheiro, acontece, para justamente mostrar-nos a nossa incapacidade de ter esse recurso. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena, ganharam milhares de dinheiro, viraram artistas e ganharam muito, e depois logo perdeu tudo que tinha, porque empregou muito mal o recurso em seu próprio benefício, comprando casa, carros, coisas, e acabou por perder tudo. Aqui, esse irmão, esse mensageiro essa pessoa, ele necessitava viver ao lado de Jesus. Esse devoto. Então, ele vinha na Terra, foi reencarnado com um objetivo: auxiliar. Ele poderia auxiliar sem recurso nenhum? Sim, e esse é o verdadeiro auxílio. Essa é a verdadeira caridade, como a gente já vem dizendo há muitos evangelhos. A verdadeira caridade é aquela em que eu dou de mim mesmo. É aquela em que eu dou meu tempo, em que eu dou uma palavra, meus sentimentos, em que eu me dou, em que eu dou-me aos meus irmãos com os meus dons, a paciência, o dom do esclarecimento, da fala, da inteligência. Eu uso os recursos que Deus me deu, os meus talentos, em benefício dos meus irmãos, gratuitamente. Essa é a verdadeira caridade, quando eu dou de mim. A outra é solidariedade, quando eu dou bens financeiros apenas, as obras
sociais, por exemplo, que assistem materialmente, que dão assistência material apenas, são solidariedade. A solidariedade são as obras. Elas são boas? Sim, são boas, porque auxiliam. Mas a verdadeira caridade é aquela que auxilia de verdade, porque ela auxilia o que o irmão necessita, e não, muitas vezes, até o que ele gostaria, porque às vezes o que ele gostaria não é o que ele necessita. A verdadeira caridade é aquela que eu olho meu irmão e eu vejo o que ele precisa. E às vezes ele me pede dinheiro, mas eu vejo que o que ele precisa é um trabalho, o que ele precisa é dignidade, o que ele precisa é que eu auxilie, às vezes está passando por algum problema psicológico, e eu auxilio naquilo. E aí ele mesmo vai conseguir os seus próprios recursos. Eu auxilio com curso profissionalizante, eu auxilio com ferramentas de ele mesmo se sustentar, se subsistir nos seus bens materiais. Essa é a verdadeira caridade. E aqui então, essa pessoa que representa a grande parcela da humanidade, que ainda é assim, pensa muito na matéria, pensa inclusive que a própria caridade é solidariedade, e não pensa no pós, pensa em usufruir tudo aquilo que Deus nos dá, como se tudo fosse nos dado de recursos, para que a gente cuide de nós mesmos apenas. E não é assim. Nós temos obrigações com os nossos semelhantes, como foi dito inclusive no último evangelho, que nós temos responsabilidades com os reinos inferiores, inclusive, como foi também bem falado na Reforma Íntima passada, retrasada, sobre isso, que nós temos responsabilidades, a lei de cooperação, um auxiliando o outro. Então, se eu tenho dinheiro e esse devoto, ele achou que quando ele recebesse dinheiro, ele iria auxiliar, mas ele queria garantir o seu para depois doar. Mas nunca é o bastante, nunca nós nos satisfazemos, achamos que é o suficiente quando se trata de bens materiais. Se eu tenho um sapato, eu sempre acho que eu preciso de mais um sapato. Se eu tenho uma roupa, eu sempre acho que eu preciso de mais uma roupa. Se eu tenho algo, eu nunca me contento. Eu sempre acho que algo me falta. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E isso ainda demonstra o quanto eu estou apegado aos bens materiais, o quanto eu ainda necessito me espiritualizar mais. E também é assim com o salário. Já tem inclusive pesquisas mostrando que um funcionário, se o patrão aumenta o salário dele, ele fica bem por um tempo, uns 4 meses, por um tempo. Mas depois aquele salário já vai ser insuficiente novamente. E ele vai precisar de um salário maior. E assim somos nós. E não pensem vocês que, por exemplo, uma pessoa que ganha 20 mil, sei lá, um juiz, um promotor, um funcionário público, que ganha 20 mil, que ganha um salário muito bom. A grande maioria da população não ganha esse salário. Não pensem que eles acham o salário bom. Não, você vai perguntar para muitos, e muitos vão dizer que não, que o salário é baixo, que é insuficiente para ele, para a sua subsistência. E de fato, se você analisar no contexto em que ele disse, é insuficiente, porque nós somos insatisfeitos. A insuficiência vem não do salário, mas de como eu gasto esse salário, de como eu gasto esse recurso. Porque quanto mais dinheiro eu tenho,
Uma roupa que antes eu pagava 50, agora eu não pago mais 50, agora eu pago 100, 150. Um sapato que antes era razoável, eu pagava ali 30 reais, supondo, né? Aí agora eu pago um pouco mais. Uma casa simples, agora eu moro numa mansão. Então, o meu padrão de vida também se eleva de acordo com o salário. E quanto maior o padrão de vida, mais vai me consumir bens financeiros. E aqui esse devoto nos mostra exatamente isso. Por que o recurso financeiro nunca é suficiente? Porque sempre a gente acha que vai faltar, que precisa de mais, que é insuficiente. Porque é incrível, basta ter dinheiro, falar assim, eu tenho dinheiro, eu vou gastar. Basta ter o dinheiro para você ver que facilmente você gasta. E muitas vezes não é nem no que você precisa, mas são coisas supérfluas, que é o que você gostaria e não o que você necessita. E grande parte do nosso recurso vai nisso, e às vezes a gente se esquece de olhar ao lado, ver se o meu vizinho de repente tem o que comer, se o meu irmão da frente tem o que vestir, se algum animal que eu encontro na rua necessita de auxílio, se eu vejo de que forma eu posso ajudar. E aqui, esse devoto passou a sua existência inteira recebendo, e nenhuma sopa sequer distribuiu, nada ele deu, nada. Morreu riquíssimo e avaro, não distribuindo nada do que ganhou. E quando ele chega lá no céu, ele clama auxílio para o anjo, para que o anjo então vá socorrê-lo. E ele se encontrava como se estivesse num caixa forte, coberto de pedras preciosas, de coisas avuntuosas, de bens, de imensa fortuna. Mas quando o anjo então aparece, apesar de ele se encontrar com pratas e vastas pilhas de cédulas de dinheiro, cédulas, servindo-lhe de leito, deitado então em dinheiro, mas se encontrava com fome e se encontrava com sede, porque o dinheiro não lhe servia para comer. As pedras preciosas não serviam para tirar o frio que existia dentro dele. E então ele clama por liberdade, para que ele consiga sair da prisão que ele fez para si mesmo. E muitas vezes a gente faz essa prisão para a gente mesmo. E muitas vezes, e é isso que acontece ao desencarnarmos, muitos de nós que nos encontramos apegados, por isso é muito importante a gente analisar se a gente se encontrar apegado aos nossos bens materiais, ao nosso emprego, aos nossos objetos e até às pessoas, porque quando desencarnarmos, ali estará o nosso tesouro. Nós seremos prisioneiros daquilo. E mesmo que o nosso corpo físico já não se encontre mais na matéria, não se encontra mais no planeta Terra, a gente ainda se encontra ligado psiquicamente a isso e se sente atraído por isso. Então, locais assombrados, casas assombradas, lugares assombrados, empregos assombrados, pessoas assombradas, que a gente assim denomina, de uma forma vulgar, mas que vou me utilizar para melhor compreensão, esses locais são justamente isso, espíritos apegados àqueles locais, se sentem ligados então por aquele ambiente e ali permanecem, porque ali é tudo que eles têm, é tudo onde eles colocaram o seu pensamento, era tudo para eles. Não se espiritualizaram, não pensaram no próximo,
se apegaram àquilo. E muitas vezes precisam de anos e anos para conseguir se desvencilhar, se depurar. E por isso é tão importante o que a gente denomina de umbral, justamente para essa nossa despersonificação e nós conseguirmos nos desprender daquilo que nós mesmos, a nossa própria consciência se ligou. Porque nós nos ligamos, não é Deus, não é ninguém que nos liga. Somos nós responsáveis por esse apego, por essa ambição. E aqui o anjo bem coloca, aqui Ney Lúcio bem coloca as nossas imperfeições que fazem justamente a gente ser tão mesquinho. Ele coloca aqui o egoísmo, que é o radical, que é o mal de todos os males, é o radical de todos os males, é aquilo que está na raiz de todos os nossos males. A vaidade, a avareza, a ambição destrutiva, porque aquela que nos consome são os nossos grandes males. E aqui, quando o anjo, então, quando esse devoto pede para ser socorrido, e esse anjo vem e esclarece do que ele deveria ter feito com os recursos que recebeu, e ele então cai em si, que tudo aquilo que o anjo falou que ele deveria fazer para se desprender dos bens, ele não fez. E agora ele não tem um corpo físico para fazer. E muitos nossos irmãos, muitos espíritos se encontram nessa situação. Por falta de cuidado deles mesmos, deles próprios, de conscientização antes do desencarne, de buscar se espiritualizar, se desprender, se espiritualizar antes de desencarnar, porque nós somos espíritos e para lá voltaremos. E tudo que existe na Terra é passageiro, inclusive o nosso próprio corpo. Não devemos nos apegar na beleza, porque até ela é passageira. E tá aí a idade, as pessoas mais idosas, nos mostrando que tiveram beleza, tiveram juventude, e ela também passou. Tudo passa nesse mundo. E então, esse devoto percebeu que não tinha mais como fazer, como realizar aquilo que ele havia prometido há 70 anos, que era o tempo da sua existência, em que ele havia prometido cumprir a distribuição dos bens e por isso pediu tanto dinheiro. E então ele blasfema, ele grita, blasfemando como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. Porque é isso que vai nos acontecer. O inferno não é um lugar, não é circunscrito a nenhum lugar. O inferno somos nós que criamos. Inclusive podemos viver o inferno estando vivos. Por isso é um lugar dentro da nossa consciência. Porque é justamente essa falta de liberdade, essa falta de condições de eu olhar e me ver como um espírito que sou. Tudo aquilo que eu venho a me apegar, tudo aquilo que eu venho a tirar minha paz, isso me aprisiona. Isso se torna meu inferno. E aí depois eu quero culpar Deus, quero culpar sei lá quem, pelas minhas infelicidades. Quando na verdade o grande responsável pela minha infelicidade e felicidade
sou eu mesmo. Ninguém é responsável pela infelicidade de ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa própria infelicidade. E sofremos as consequências da nossa própria ignorância, de nós mesmos. Por isso, a nossa consciência que nos cobra. Ninguém nem nada vai nos cobrar. Deus de forma alguma vai nos julgar. Quem julga somos nós mesmos. Então que a gente possa analisar a lição e ver no que ainda se encontra preso, no que ainda se encontra materializado, no que ainda se vê egoísta, no que se vê vaidoso, no que se vê avaro e no que se vê ambicioso nessa ambição destrutiva. É uma lição para refletirmos, para ver se estamos nós nessa condição desse devoto. E que se estivermos então, corramos atrás do prejuízo e façamos aqui o que o anjo nos pede, para que nós distribuamos, espalha com proveito as moedas que ajuntastes inutilmente, desfazendo-te da terra vasta, que a gente pegue todos os recursos que Deus nos possibilita e distribua. Os dons também são bens que Deus nos dá. Os nossos dons são também esse recurso precioso. E a gente deve também distribuir aos nossos irmãos, aqueles que necessitam. Então, quando eu não me utilizo de um bem, que é o meu dom, em benefício dos meus irmãos, eu também estou praticando a avareza. Eu também estou negando o desenvolvimento de mim mesmo, de novos dons, estou escondendo o talento. Então, que a gente possa ampliar os nossos talentos, distribuir em benefício de quantos necessitarem deles, para que a gente tenha mais talentos e para que a gente utilize mais e mais em benefício daqueles que necessitam, dos nossos irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos para a nossa finalização. Pai querido, agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho, convidamos a equipe espiritual que auxilia-nos nesse Evangelho para que possa ir até os lares que nos ouvem, realizar a limpeza psíquica nesses lares, restaurando o equilíbrio, a energia, retirando todas as energias deletérias, todas as energias desequilibrantes, auxiliando os nossos irmãos no refazimento energético, com um passe que possa fluidificar as suas águas, colocando nelas os ingredientes necessários para a restauração das suas energias, da restauração energética, aqueles que estão com problema de saúde, que possam ter a sua água fluidificada com os remédios necessários, e possa também socorrer os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual desses lares, conduzindo-os aos locais que lhes são próprios, aos socorros, aos amparos que cada um necessita. Agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho, Senhor, que assim seja. Um grande abraço a todos, espero que tenham uma excelente semana e espero todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Nossas mentes renovar, ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando
aprendendo a cada dia como faz.